Olá, meus meninos e meninas, tudo bem? Guerreiros e guerreiras da área da biologia, nós estamos dando continuidade ao nosso assunto do terceiro ano ligado à parte da evolução. Espero que vocês realmente aprendam bem bacana esse tipo de assunto, até porque ele tem uma predominância muito grande nos vestibulares, principalmente esse novo assunto que a gente vai complementar as ideias da linha da teoria da evolução, que é referente à parte do neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Portanto, espero que vocês apreciem, né, dentro do trabalho que está sendo colocado para vocês. Vamos colocar o slide aqui para fazer a nossa apresentação de hoje, né, sobre o neodarwinismo. Eu desenvolvi aqui, abrir bonitinho para vocês. Pedir para compartilhar a tela. Vamos buscar o nosso arquivo. Está aqui, ó, legal para apresentar para vocês. Já apareceu, conferindo. Então vamos por parte aí, ó. Essa é a parte final da teoria da evolução que a gente vai apresentar, o que tem de proposta mais recente em relação às ideias de como os indivíduos se transformam em função do tempo. Ok? É um projeto baseado na biologia passo a passo. Quem se interessar em aulas particulares na área de biologia pode entrar em contato comigo. Eu sou o professor Márcio Pinho. E dentro dos sites que estão colocados, você pode rastrear depois o meu link de acesso, né, bonitinho, para que vocês realmente, que é para aqueles que se interessam a ter aulas mais específicas em relação à biologia, principalmente aula de reforço. Tá? Aí tem o grande homem de destaque na área da evolução, que é Charles Darwin. Tem a teoria que é apresentada para vocês, né, que é a evolução pós-Darwin, referente à teoria sintética da evolução, ou também conhecido como neodarwinismo, tá? Como está sendo apresentado aí para vocês. Então vamos lá. Lembrando que os slides são colocados de uma forma que os textos eles estão todos eles com palavras decodificadas, ou seja, as palavras foram suprimidas e colocadas algumas iniciais para que você complete o texto, quer dizer, você fique sintonizado e até sistematize isso, escreva no caderno de vocês. Vocês também vão receber a formação de um estudo dirigido, de modo que você pode compor isso no caderno, que é importante que você faça essa sistematização, essas anotações no caderno, para que realmente fique uma coisa bem organizada e também para você poder lembrar, porque você simplesmente escutar não é suficiente. É importante você escrever, porque assim você dá tempo ao seu cérebro a processar melhor a informação e assim gravar melhor, né, o conteúdo a ser apresentado para vocês. Portanto, caprichem, né, na organização do caderno de vocês. Então, vamos lá. Na evolução pós-Darwin, você tem isso aí, ó. Primeiro, quais são as grandes dificuldades que apresentou no trabalho de Darwin, né? A primeira delas que é apontada é assim, ele não tinha exemplo de seleções operantes na natureza. Ele tinha algumas coisas do passado, mas de acordo com alguns autores, eles falam que no efeito atualmente, havendo uma seleção operante, ele não tinha essa demonstração, pelo menos pelo apontado alguns críticos, né? Seus dados foram baseados, e aí você tem a decodificação que eu falei com vocês, para vocês poderem completar. Ó. Seus dados foram baseados em espécies observadas na seleção de espécies domesticadas pelo homem. E qual é a ideia atual? Né? Que a evolução consiste na modificação genética de uma população ao longo do tempo. Porque a palavra genética não pertence ao tempo de Darwin. Embora Darwin e Gregor Mendel sejam contemporâneos, eles não chegaram a trocar ideias entre si, apesar de Mendel mandar os trabalhos, né, a parte de uns artigos, né, que ele publicou em relação aos trabalhos dele sobre genética, mas não deu tempo para Darwin ler, né, a ponto de compreender a importância e a magnitude do trabalho desse outro cara, que foi impressionante, foi Gregor Mendel, né, que é considerado como o pai da genética. Mas essa palavra genética, cromossomo, DNA, não pertence ao tempo de Darwin. Viu? Se alguma questão falar porque mutação, gene, DNA e RNA é citação de Darwin, isso é pura mentira. Não era do tempo dele. Portanto, Darwin desconhecia qualquer modelo de herança genética. Não conseguiu descobrir as leis que a governavam. Isso foi trabalho de Mendel. Leu os trabalhos de Gregor Mendel, mas não conseguiu compreender o seu significado, até porque ele estava muito atarefado, ele estava muito assim ligado à publicação do livro dele, já esperando o impacto, porque vai chover de crítica, que é uma coisa
Impressionante como foi, né? Ele sofreu bullying, a mulher dele foi impedida de entrar em igreja, uma série de coisas apontando ele como anticristo, né? Devido à linha de traçado evolutivo que ele fez, né? Marcando uma, vamos dizer assim, uma independência do pensamento científico do pensamento religioso. Então aí vem as caricaturas do grande moço aí. Essa evolução você tem, ó, em 1900, né? Depois de 1800 e pouco, que foi feita a publicação dele, ó, redescoberto os trabalhos de Gregor Mendel, 41 anos depois da publicação do livro de Darwin. A parte mais triste dessa história é que quando Mendel apresentou o trabalho dele, ninguém questionou em nada, até porque a própria frequência, né, de pessoas para participar do evento foi muito fraca. Todo mundo estava voltado às ideias para poder entender, assistindo os debates, assistindo a parte do documentário e a formação, principalmente dos livros, que foi colocado A Origem das Espécies. A Europa estava toda declinada para isso, né? E ele, infelizmente, pegou esse período do apogeu de Darwin, né? E a ressurgência de Gregor Mendel de uma forma muito tímida. De modo que, quando ele apresentou o trabalho, ele falou: gente, alguém quer perguntar alguma coisa sobre bases da genética, né? De leis de dominância, recessividade, primeira lei de Newton, que é monohibridismo, essa coisa toda, tudo assim foi praticamente arquivado. Ele falou: alguém quer fazer uma pergunta? Quem alguém quer colocar alguma coisa? Ninguém fez nada. Aí pegou o trabalho dele, puf, engavetou e ficou esse tempo todo. 41 anos se passaram até descobrir a importância do trabalho desse monge agostiniano, foi Gregor Mendel, hoje apontado como o pai da genética. Porque grande parte das citações genéticas que tem, aquela coisa toda citadas, é fruto dessa atividade dele em relação à apresentação das partes, das terminologias ligadas à região da genética, viu? E é trabalho dele. É desse homem, ó, Philip Gregor Mendel, fera. E ele tem uma habilidade impressionante, porque ele conseguiu estabelecer uma linguagem matemática em cima de um evento científico. É por isso que o trabalho dele é brilhante. Simples, prático e brilhante. Só que, como ele era um monge, ele foi desacreditado porque existe aquela pedância, né? Aquela petulância na parte aristocrática, né? Da acadêmica, fala: não, mas ele é um padreco, metido a besta, metido a cientista. Ele não tem formação científica. Né? O que esse padre quer a ver com isso? Então já é até um preconceito, né, em relação a essa situação, né, de aceitar as coisas de bom grado, as ideias dele, porque ele tinha uma habilidade muito grande em matemática. A própria igreja católica ele era, porque ele era enclausurado dentro de um mosteiro, o mosteiro de Bron. Ele queria que ele fosse matemático, mas ele gostava mais da área de biologia. Né? Naquela época ele era chamado de naturalista. Portanto, aí vem os novos caminhos. Novo caminho de pesquisa, vem a chamada genética de populações, cria maior embasamento à teoria darwinista, né, essa necessidade de adaptação ao meio, aquela coisa toda, e vai traçando uma linha, né, que vocês vão ver aí para frente, como é que seria, então, esse desenvolvimento dessa linha. Os geneticistas de populações usam as leis de Mendel aplicáveis a toda a população de organismos, ou seja, fatores de 3 tipos de genes, né? Você tem indivíduos que têm genes iguais, que características dominantes, quer dizer, o gene que ele recebeu do pai e o gene que ele recebeu da mãe são iguais, então ele é chamado homozigoto, homo significa igual, tem a mesma informação genética. E ele pode ser homozigoto dominante e pode ser homozigoto recessivo. Se ele receber um gene de um pai e um gene da mãe diferente para a mesma característica genética, então ele é chamado de heterozigoto. Essa linguagem, né, homozigoto, heterozigoto, surgiu mais tarde. Porque na linguagem de Mendel, a original era linhagem pura, quem tem genes iguais, e híbrido, quem tem genes diferentes, que a palavra hibridizar vem do latim, que significa mistura. Então ele tinha genes misturados. Então, isso só mudou, então, esse termo deles, né, de linhagem pura para homozigoto e híbrido para heterozigoto. Então, prevaleceu a mesma coisa, mas o embasamento da ideia é dele. Por isso que é genial o trabalho de Mendel. Tá? E aí vem, ó, estudam, o que esses geneticistas fazem? Eles estudam as variações intra e interespecíficas para compreender o processo que resulta nas alterações evolutivas. O que é curioso saber é que a natureza não gosta muito de híbrido, não. Lugares que tem uma população muito heterogênea, como está representada aqui nessa população de rãs aqui, a seleção natural entra aqui de solo aqui para eliminar os sapos que são bem mais coloridos e tenta homogeneizar a população local, tá? Numa mesma padronagem
mais adaptados ao ambiente, principalmente na parte de camuflagem, né? Porque as rãs, né, elas se valem muito da cor para se confundir com o meio ambiente e, consequentemente, não facilitar a vida de um predador no sentido de localizá-los. Agora, quem tem as cores muito aberrantes chama mais atenção e, consequentemente, são mais predados. Então, a seleção natural tenta basicamente homogeneizar a distribuição dessa população no meio aí, viu? É o que é interessante. Quais os fatos relevantes a Lamarck e Darwin? Essa aqui é uma das questões mais interessantes que tem para vestibular, no sentido de comparação, né? O que Lamarck afirmava em relação à evolução e o que Darwin afirmava em relação à evolução? Esses critérios são bem interessantes, porque é isso que o vestibular gosta de explorar. Então, atenta a isso aí, viu, gente? O que Lamarck se destacou? Primeiro, o meio ambiente e a necessidade de adaptação a ele impulsiona a transformação da espécie. A consequência disso é essa, no fritar dos ovos é isso. O ambiente provoca, determina e induz a variação da espécie. Ou seja, Lamarck acreditava que a natureza tem poder criativo, tá? De transformar uma espécie em outra em função do tempo, para que ele fique melhor adaptado ao ambiente e em busca de uma perfeição. Estão todos os detalhes que são interessantes aí. Darwin não. Darwin já fez uma situação já diferente. O meio ambiente influencia na capacidade adaptativa da espécie, né? As variações da espécie são pertencentes a ela. A natureza apenas seleciona as que são mais favoráveis. Então, o contraponto de Darwin em relação a Lamarck, a diferença é essa. Enquanto Lamarck afirmava que a natureza tem poder criativo, Darwin falou: poder criativo não tem poder seletivo, né? As transformações que a determinada população tem para sobreviver naquele determinado espaço, né, sua capacidade adaptativa, ela já está incorporada a ela, e a única coisa que a natureza vai fazer é selecionar o mais apto, o mais capaz, que é exatamente a teoria de Darwin. E Darwin é muito enfático naquilo, né? Não é o mais inteligente nem o mais forte que sobrevive, mas aquele que melhor se adapta. E você pode quebrar qualquer tipo de exemplo em relação a isso, lembrando de uma lesma. A lesma não tem fortaleza nenhuma, a lesma não tem inteligência nenhuma para fazer transmissão de informação, aquela coisa toda. Ela vive num ambiente que tem detritos, sombreado, numa boa, é mais antigo que os dinossauros e está aí até hoje. E não depende de inteligência e nem de força para estar sobrevivendo em um determinado ambiente. Agora, se aquele ambiente sofre uma mudança gigantesca a ponto de se tornar deserto, já era. Ela não tem força de enfrentar ambientes com falta de água. Ela gosta de ambiente sombreado, ambiente que tem vários detritos em relação à parte de vegetação local que vai cair no chão, ela vai comendo. Então, aí é diferente, tá? Essa é a situação interessante que existe dos dois, nessas diferenças de comparação de sucesso, né, adaptativo de uma espécie em relação a outra. Lembrando de novo, Lamarck afirmava que a natureza tem poder criativo. Darwin falava que a natureza tem poder seletivo. Ela não tem poder criativo. Tá? Mas os dois têm a mesma ideia. Todos os seres vivos, para sobreviver no ambiente, eles têm que estar perfeitamente adaptados. E Lamarck ainda acreditava na coisa: essa adaptação leva a espécie a uma perfeição, né, desse trabalho. E aí ele baseia-se em duas leis: a lei do uso e do desuso, né, que é confirmada, e a lei da herança dos caracteres adquiridos, que essa necessidade de transformação do ser vivo na área poderia ser repassada nesse sucesso para a geração possível. E isso não é confirmado, né, na prática, dentro de uma investigação científica. Bom, teoria sintética é chamada assim, ó, chamada de neodarwinismo, tá? Teoria sintética da evolução, neodarwinismo. Darwin não conseguiu explicar as causas da variabilidade genética. Isso não era com ele. Porque às vezes foi perguntado a Darwin o seguinte: por que existe tanto bicho diferente na natureza? A resposta dele foi clássica: não sei. E o pessoal fala: poxa, Darwin, que é? Você faz um troço desse de evolução dos bichos e não sabe explicar porque os bichos são diferentes? Não. A minha ideia não é explicar por que os bichos são diferentes. A minha ideia é explicar que existe uma força seletiva natural, que eu vou chamar de seleção natural, e essa força de capacidade que impera na capacidade adaptativa num ser vivo, num ambiente, eu vou chamar de seleção natural, né? Mas explicar por que, qual a causa que existem várias espécies diferentes no planeta, não sabe dizer isso, não. Esse foi um gargalo, né, que tinha no trabalho de Darwin. Os trabalhos de Gregor Mendel e desse outro geneticista chamado Hugo de Vries, ele foi o cara que citou a palavra mutação,
E aí começou a apontar as causas que puderam se esclarecer por que tem tanto bicho. Então, na realidade, os bichos se tornam diferentes em função de um elemento que se ocorre ao acaso, que é chamado de mutação. Nós vamos entrar em detalhe aí para frente. Tá? Esse é o Hugo de Vries, é outro cara fera também na área geneticista, e ele que trabalhou esse termo chamado de mutações. Vários cientistas se empenharam, então, sobre essa questão, tentando esclarecer por que existe tanta variabilidade de espécies no mundo. Né? Então, você não tem um dono da teoria, isso é um conjunto de atividade de vários pesquisadores na área. E dois fatores se destacaram. Primeiro, as mutações gênicas, que é a causa da transformação dos seres vivos. E também essa mutação ela tem que ser transmitida. Então, a mutação ela tem que acontecer em células gaméticas, ou seja, ela tem que acontecer em células germinativas para poder passar para frente. Porque você tem dois tipos de mutações. Você tem a mutação gamética, que acontece nos gametas, e a mutação somática. Né? A mutação somática é a mutação que acontece em células do corpo humano. Pode acontecer na célula nervosa, pode acontecer no fígado, pode acontecer na pele. E essa mutação morre com o ser vivo. Né? Ela não é transmitida para frente. Então, só é passada para a geração seguinte se essas mutações acontecerem na parte dos gametas, né? Tanto no óvulo como no espermatozoide. E essa é a importância. E depois disso, ela tem que também fazer processo também de fecundação, quer dizer, elas têm que se unir e têm que se misturar e fazer uma nova combinação. Por isso que é chamado recombinação gênica. Porque nem sempre garante que toda fecundação é sucesso. Aí você pode ter perda. Às vezes aconteceu uma mutação interessante, mas na hora que é para gestar, a fêmea acaba perdendo isso e ela vai se embora. Né? Desse efeito. Porque a mutação ela é imprevisível, ela é um acaso. Né? Então não tem como você prever esse negócio direitinho. Não. Belezura? Então tá aí o primeiro ensaio, né, da ação importante da teoria sintética de evolução. Deixa eu dar uma passada aqui para frente para ver se ela continua. Né? E vai falando agora das particularidades de cada um. Então você vai ter uma sequência, né, que ela é padrão, né, que nós vamos trabalhar aí, que fala sobre mutação, recombinação gênica, migrações, deriva genética e depois seleção natural. Essa sequência é importante vocês lembrarem porque é uma das sequências mais exploradas no vestibular. Nós vamos para o bloco 2, trabalhando esse assunto aí. O que é uma recombinação gênica. Vamos dar uma pausa aqui e daqui a pouquinho eu volto. Aguardem só um pouquinho. Estudem direitinho, façam as anotações que forem necessárias, tá? Nesse tipo de trabalho. Qualquer dúvida, a gente vai se encontrar na sala para que a gente possa fazer realmente um esclarecimento, né, mais detalhado do assunto apresentado a vocês. Entende? Daqui a pouquinho a gente volta com o bloco 2. Bons estudos para vocês, então. Viu? Caprichem caprichem na organização do caderno de vocês. Inter.